Seguindo aqui no nosso roteiro, essa próxima tela coloca sobre as questões do relatório no estágio supervisionado. E aqui eu acho que a gente vai afunilar tudo isso que nós falamos na primeira parte, porque essa parte reflexiva, ela se dá muito na produção dos textos, naquilo que vocês trazem das aulas. E eu coloquei aqui alguns exemplos, algumas dicas, alguns ideais, e que eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui na tela. O relatório, ele é uma descrição objetiva de fatos, dos acontecimentos e das observações, seguida de uma análise para tirar conclusões e fazer recomendações acerca da realidade. Lembra que eu disse que a comunidade escolar, ela é dinâmica, ela é viva? Então, essas conclusões, elas são tiradas para esse momento do estágio de vocês. Os próximos alunos que estagiarão em outros momentos, tirarão outras conclusões. A turma anterior de vocês tiraram as conclusões daquela realidade. Então, não cabe aqui reproduzirmos as mesmas conclusões, porque isso empobreceria muito o estágio supervisionado. Então, nesse sentido, o relatório, ele auxilia, é uma ferramenta que ajuda vocês a dinamizarem e ampliarem todas essas questões que envolvem o estágio. Ainda, o relatório tem a ver com exercício de ideias. Nesse momento, vocês precisam argumentar, vocês precisam analisar, contrapor, justificar, compor, fazer sínteses, propor. Tudo isso ele ganha força nessa descrição do relatório, que a gente combinou aqui, que vocês farão um mini relatório após as aulas. Em todas as aulas que vocês ministrarem, vocês farão esse mini relatório, preferencialmente que tragam esses elementos durante a descrição que vocês fizerem. Então, nessa perspectiva, o relatório ele serve também para que vocês identifiquem as próprias falhas e que, muito mais do que isso, que vocês tentem reconstituir o que houve de errado. A perguntinha de ouro que vocês poderão fazer seria: se eu pudesse voltar àquela aula e repetir aquela situação que não deu muito certo, o que é que eu faria diferente? Como que eu agiria? E aí, essa pergunta e essa reconstituição é que vai dar base para o relatório de vocês e para que a prática de vocês, para que o estágio de vocês, ele vá adiante da prática. Não é porque não deu certo, não é porque determinado conteúdo talvez não tenha sido escolhido adequadamente, talvez os objetivos propostos não tenham sido atingidos e que fica por aí. Na próxima aula vamos fazer outra coisa para cumprir as horas do estágio. Não, absolutamente. É por isso que a gente propõe esse momento de estágio reflexivo, e vocês refazem o caminho. E nesse momento agora de relatar, vocês também estão aprendendo. Lá, o momento da sala de aula prática é um dos momentos. E agora, nesse momento de relatar, é um outro momento, mas que eles estão juntos, eles comporão o estágio supervisionado. Entendem? E eu trago aqui algumas sugestões de ideias para que vocês discorram no relatório de vocês. Então, a primeira delas seria refletir de forma crítica e subjetiva sobre a aula. No primeiro momento eu falei que vocês deveriam trazer coisas
objetivas. Agora, aqui nesse momento, a gente traz do subjetivo também. Qual foi a sensação que você teve naquela aula? Você saiu daquela aula assim, satisfeito? Você, de fato, concluiu a sua aula com aquela vontade de dar continuidade na próxima semana? Ou aquela aula te deixou assim, um pouco cabisbaixo porque você não conseguiu alcançar os objetivos, os conteúdos para aquela aula? Então, essa subjetividade também vocês devem trazer para o relatório de vocês. Outra coisa, documentar e avaliar o processo de desenvolvimento da aula. Lembrem que a aula ela é feita de momentos, né? A parte introdutória, como que você, em quantas partes você divide a sua aula e como elas sairão, como que essa primeira parte sairá e entrará na segunda parte, na terceira parte, como você concluirá aquela aula. Então esse processo da aula precisa ser documentado e avaliado. Se houve integração, se houve de fato envolvimento seu com o aluno e vice-versa, com o conteúdo. Tudo isso é importante que vocês apresentarem no relatório de vocês. Uma outra ideia seria, ao verificar se os objetivos propostos para a aula foram ou não alcançados, procure estabelecer uma relação de causa e efeito. Lembra da pergunta que nós apresentamos lá no slide anterior? Se eu pudesse reconstituir, o que é que eu faria diferente? E aonde foi que eu errei? Aquela velha perguntinha, né? Por que eu fiz daquela forma, achando essa relação da causa desse acontecimento, a gente amplia a nossa reflexão. E isso ajuda também vocês a discorrerem no relatório. E isso é muito rico, isso traz um aprofundamento na praxis, né, que é o termo que nós utilizamos. Aí, outro item seria mencionar os problemas encontrados durante a realização da atividade, procurando relacionar aos resultados obtidos com essas dificuldades. Então, é claro que a gente prepara as aulas, o momento de planejamento, a gente tenta antecipar o que acontecerá lá na sala de aula. Mas, de fato, aquilo, quando a gente chegar naquele momento, dependendo de várias circunstâncias, poderemos ter surpresas, poderemos encontrar problemas, dificuldades, e aí demanda uma ação rápida, demanda um posicionamento bem objetivo para aquela situação. Essa ideia, essas coisas, elas acontecem e nem sempre a gente toma a melhor decisão. Quantos de nós, professores, ao término da aula, no dia seguinte, vem aquela ideia, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, a aula poderia ter tomado um outro rumo, poderia ter sido diferente. Então, o professor ele não acerta sempre, o professor ele não tem todas as respostas, o professor ele não consegue dar conta de detalhes que, às vezes, no momento da aula, elas acontecem. Mas esses problemas que a gente enfrenta, no caso de vocês, precisam trazer para o relatório, porque isso também servirá de argumentação para a reflexão de vocês, ok? Chegando aqui nesse momento final da nossa aula, eu resumo da seguinte maneira: estágio é teoria e prática, e não teoria ou prática. Percebem que aquela ideia, aquela percepção de que o estágio é um momento de prática, tão somente, ela é superada. E eu coloquei aqui uma reflexão minha, de tudo que nós conversamos hoje,
que eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui na tela. Embora seja muito evidente o caráter prático do estágio, epistemologicamente existe uma concepção teórica através da reflexão e da pesquisa que se materializam no relatório do estagiário. Aqui considero o sumo, o clímax da ação docente resultante do estágio supervisionado. Então percebam que esse momento de trazer a reflexão eu coloco como o sumo, como o clímax daquilo que começou lá na sala de aula e termina aqui agora. Mas não termina de forma conclusiva. É uma terminação que terá continuidade na próxima aula e assim por diante. Tudo isso fará com que a ação de vocês, com que o estágio de vocês seja muito mais rico, seja muito mais dinâmico, seja muito mais produtivo e traga mais relevância para a formação de vocês. Certo, pessoal? Então, eu utilizei aqui alguns autores como referência. Selma Garrido Pimenta é uma referência nessa parte de estágio. Seus artigos são muito profundos, suas ideias são muito interessantes e tem outros textos dela, além desse, lá na nossa biblioteca virtual. Gostaria que vocês visitassem lá e que vocês tragam, né, outras leituras, além dessas que eu estou sugerindo aqui. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se encontra em outro momento.